Olha, para você ter uma ideia da safadeza que é o desgoverno Bolsonaro, basta ver que, diante das dúvidas do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre a compra de ônibus escolares, o preço dos ônibus baixou de 2 bilhões e 45 milhões para 1,5 bilhão, uma diferença de 545 milhões de reais. Não é troco de igreja não, viu, seu Jair Bolsonaro? Bom, este é o assunto principal deste vídeo que eu estou gravando na terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Além deste assunto, há outros assuntos, como, por exemplo, o envolvimento da OAS, aquela empreiteira corrupteira lá do pessoal da Operação Lava Jato, na queda dos maiorais da Petrobras. Também eu quero comentar aqui o Alexandre de Moraes pedindo explicações à Polícia Federal sobre essa troca de delegados que estavam investigando políticos importantes do atual esquema. Mas antes de falar desses assuntos todos, eu quero agradecer a você por mais uma vez você estar aqui firme comigo, comentando. Seus comentários me animam, me alimentam, me nutrem. Muito obrigado. Bom, então vamos começar pelo começo, vamos começar pela corrupção. Não tem essa, não, uma coisa é o petrolão, outra coisa é a rachadinha, não. Corrupção é corrupção. Agora não é troco de igreja não, viu? O Tribunal de Contas da União encontrou muitas dúvidas, muitas irregularidades na compra de ônibus escolares pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, FNDE, do Ministério da Educação, e mandou suspender a licitação. Imediatamente, os responsáveis pela licitação já baixaram o custo dos ônibus de 2 bilhões e 45 milhões para 1,5 bilhão, ou seja, 545 milhões a menos. Quer dizer, isso aí é uma espécie de atestado de má conduta, né? Isso é uma confissão, é uma amostra de que isso é um desgoverno corrupto e safado. E a educação é o seguinte, a educação do Brasil é uma das piores do mundo, não é porque tem muito dinheiro e é gasto em propina, não. Tem pouco dinheiro e o pouco dinheiro é gasto em propina, não há dinheiro para pagar professor como é devido, não há dinheiro para construir escola como é devido, e a pouca verba que sobra dos aumentos da Polícia Federal, dos aumentos dos servidores ligados ao Bolsonaro, esse pouco dinheiro é malbaratado pelos senhores corruptos da estrutura do Ministério. Ministério corrupto. Bom, como eu já lhe falei no começo, nós também estamos lidando com uma realidade trágica na Petrobras, a grande petroleira brasileira. A pérola da coroa imperial da estatização brasileira. Intocável, desde o petróleo é nosso no tempo de Getúlio até os governos petistas que também eram corruptos. E a Petrobras afundou na corrupção no famoso processo no Supremo do mensalão do Lula, do PT. A Petrobras está sendo saqueada, está sendo vilipendiada no desgoverno Bolsonaro. Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, o general Silva Luna, demitiu o presidente do conselho diretor, nomeou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para o conselho diretor, e o Adriano Pires, um consultor de energia muito respeitado aí pelo mercado, sabe o mercado, né? O pessoal da bolsa e tal, mas foi obrigado a recuar porque descobriram que ele tinha relações negociais com Carlos Soares. Sabe quem é Carlos Soares? É o S da OAS. Dizia-se na época da ditadura que OAS significava obras arranjadas pelo sogro, ou então, obrigado, amigo sogro. Era uma referência a Antônio Carlos de Magalhães, que era sogro do principal acionista, César Mata Pires. Conheci bem os dois. E isso aí teve grande repercussão depois na democracia, quando a OAS se transformou
empreiteira acusada de ser corrupteira na Operação Lava Jato. O Carlos Farês era o sócio discreto do César Mata Pires, que aparecia nas negociações políticas ao lado do sogrão, né? Pois é, o Antônio Carlos morreu, o neto dele está aí querendo mandar na Bahia, para depois mandar no Brasil, mas a verdade é que o Bolsonaro foi obrigado a recuar, e a recuar abrindo mão, depois de ter demitido os executivos, de nomear esses executivos, e agora está aí, correndo, ninguém quer assumir isso, e vai sobrar para algum puxa-saco lá do ex-Petrobras, não, o ex-posto Ipiranga, que não tem nada a ver com a Petrobras, o tal do Paulo Guedes. Pois bem, a Miriam Leitão, aquela que foi de forma muito vil, insultada pelo pai e pelo filho, por Jair e por Eduardo Bolsonaro, escreveu um artigo no Globo com esse título: Petrobras acéfala e a deriva. O barco, a deriva. Quer dizer, a pérola da estatização está à deriva na mão daquele que prega a privatização. Olha só, né? Que destino. Aliás, por falar em Miriam Leitão, eu quero ressaltar que esse meu último comentário, que eu gravei na segunda, dia 4, dizendo que os Bolsonaro, ao se solidarizarem com a cobra, com a serpente e não com a mulher, com a menina assustada, seja qual for o credo ideológico dela, optou pelos répteis. Mas a Isabel, sempre muito sábia, me disse: não, as cobras matam para se defender, usam o seu veneno para se defender. Eles são mesmo vermes, é verdade. São vermes, eles arrastam, eles rastejam, mas eles não têm nenhuma função a não ser se banquetear com cadáveres. Bom, meus amigos, por falar nos Bolsonaro, vamos falar no grande inimigo deles, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito da Polícia Federal, que investiga há séculos, né? Há séculos e séculos, amém, desde os tempos de Pôncio Pilatos, a interferência provadíssima do Bolsonaro na Polícia Federal. A última dele é que ele mandou o diretor-geral da Polícia Federal explicar por que é que andou afastando os delegados que chefiavam investigações sobre políticos que mandam no atual esquema semipresidencialista de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco na desrepública do capitão sem noção. Pois é isso que se limita a ação de Alexandre de Moraes. Já podia ter mandado a Polícia Federal entregar o resultado para valer, não essas farsas, não, ele tentou interferir, mas não interferiu e tal. Agora veio pedir explicação, o cara diz: não, rotina, eu sou o diretor aqui e posso mudar. Eu quero saber em que conceito constitucional o Alexandre vai se apoiar para negar o direito de enrolar, de enganar do diretor da Polícia Federal, que é tudo o que eles fazem para puxar o saco, para lamber os pés de Jair Bolsonaro. Eu estava falando aí no negócio do combustível, né? O combustível tem duas outras notícias importantes hoje, né? Primeiro, a notícia de que as passagens aéreas no Brasil, em 3 meses de 2022, janeiro, fevereiro e março, tiveram um aumento de 50%. É um absurdo, não é? Sabe por que muita gente vai votar no Lula? Porque essa gente teve direito de andar em avião no governo Lula. Como é que foi? Foi errado? Foi certo? É isso aí. Quer dizer, isso aí é uma dificuldade a mais para o Bolsonaro enfrentar o Lula. Agora o Lula está defendendo o seu candidato a vice, dizendo que ele mudou e que o Alckmin também mudou. Esperamos que isso seja verdade, mas duvidamos. Eu, Neumann, duvido que alguém aí tenha mudado, né? Pois bem, outro assunto em relação a isso é que houve um aumento muito grande, como houve no Brasil, dos derivados de petróleo no Peru, e o presidente Pedro Castilho proibiu protestos, tanto em Lima, capital do Peru, como em Callao, outra grande cidade de lá. Tanto que ficou sob risco de ou ser jogado com portões fechados ou não ser jogado
o jogo entre Flamengo e Sporting Cristal em Lima, no mesmo estádio em que o Flamengo conquistou a sua última grande conquista, que foi a Libertadores de 2020. O presidente do Peru também é enrolado no negócio de corrupção e tal, né? Bom, antes de terminar, eu quero deixar aqui consagrado e confirmado que depois de amanhã, quinta-feira, dia 7, às 5 da tarde, eu estarei no Quinta às 5 com o meu parceiro Felipe Moura Brasil, num programa que fazemos toda quinta-feira às 5 horas da tarde, ao vivo, e que é transmitido pelo canal do Felipe. Quero também convidar, cada vez com mais fervor, com mais força, para você assistir o Neumann Entrevista, que eu pus no ar sábado passado com Almir Pazianotto Pinto, que foi ministro do Trabalho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e que deu uma entrevista lucidíssima sobre o panorama político e eleitoral no Brasil. Recomendo muito acompanhar tanto a entrevista do Almir Pazianotto quanto o Dois Dedos de Prosa com Camilo Tavares, cineasta que dirigiu o documentário O Dia que Durou 21 Anos, que prova, com registro de voz, dos presidentes John Kennedy e Lyndon Johnson, com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, a interferência descabida da maior potência militar, política e financeira e econômica do mundo, os Estados Unidos, na política interna brasileira, gastando 11 milhões de dólares para financiar empregadinhos do comando das Forças Armadas Brasileiras, no infame golpe de 31 de março ou 1º de abril, seja lá que dia for, de 1954, né? 64, desculpe, 58 anos atrás. Vivemos 21 anos de ditadura por causa desse golpe e, na verdade, o golpe foi uma intervenção militar da grande potência dos Estados Unidos no Brasil. É por isso que eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!